que satisfação ter você comigo para estudarmos juntos a lição da escola sabatina. A minha está em minhas mãos, eu espero que você esteja com a sua também. Hoje é quarta-feira e o nosso tema é Cristo habitando no coração. Eu quero que você leia comigo um trecho extraordinário na Epístola de Efésios. Efésios, abra a Bíblia no capítulo 3. Nós leremos a partir do verso 14 até o 19. Diz assim: por esta causa me imponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua graça, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo, preste atenção que texto lindo, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Queridos, que textos maravilhosos! Você sabe o que nós temos aqui nesses versos? Mais uma oração paulina. Na primeira oração de Efésios, ele pede por iluminação. Agora, Paulo ora para que os efésios tenham uma experiência de viver a fé cristã, de proclamar o Evangelho, porque tem Cristo no coração. Queridos, o apóstolo Paulo, ele é um grande professor. Ele ensina mais com a sua vida do que com as suas falas. A Bíblia diz para nós no texto que o apóstolo se colocava de joelhos. E aqui eu tiro uma lição importante. A postura de Paulo revela a sua reverência. O apóstolo Paulo lidava com situações extremamente complexas, difíceis. Mas uma coisa marca o seu ministério. O apóstolo era um homem de oração. Antes de lidar com todos os problemas e dificuldades, ele colocava-se diante de Deus, prostrado em oração. E a posição de estar ajoelhado não deve ser a única a ser utilizada na oração, mas é uma posição privilegiada para demonstrar a nossa pequenez diante do nosso Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo nos ensina que a oração precisa fazer parte da vida cristã. Ah, pastor, mas eu estou passando por um momento difícil. Toda dificuldade, diz Ellen G. White, é um chamado para a oração. O apóstolo Paulo estava preso em uma masmorra. Ele estava na antessala da morte, com o pescoço quase na guilhotina, e ele não se preocupa consigo mesmo, ele não está preocupado com a sua vida ou com a iminência da sua morte. O apóstolo está preocupado com a igreja. Veja como é nobre ler as cartas e epístolas paulinas e perceber que ele amava a igreja. E deixa eu perguntar para você, você ama a igreja? Ah, pastor, mas como que eu vou amar um prédio? Ei, a igreja nas cartas paulinas está relacionada a Cristo. Então, amar a igreja é também um amor a Cristo. E Paulo amava Jesus mais do que todas as coisas, e por isso a igreja de Jesus era prioridade para o apóstolo. Queridos, o apóstolo ora, e é uma súplica pelo poder interior, e o texto vai dizer que isso acontece através do Espírito Santo. Na verdade, o apóstolo Paulo faz uma oração clamando que os efésios sejam cheios do Espírito Santo. Ó, queridos, esta é a maior das nossas necessidades. Sermos batizados pelo Espírito diariamente, porque esta era a experiência de Jesus. E quando ele se levantava para proclamar, falar, as pessoas diziam: este homem é diferente.
Este homem fala com autoridade. Por quê? Porque Deus o batizava diariamente, nas primeiras horas do dia, com o Santo e bom Espírito. E esse é o desejo de Paulo para a igreja. É uma súplica para o aprofundamento no amor fraternal. Paulo queria que os irmãos estivessem cada vez mais próximos uns dos outros, tendo todas as barreiras rompidas no sentido horizontal, para viverem unidos uns aos outros e assim também unidos a Cristo. É uma súplica pela compreensão do amor de Cristo, para que Cristo habite no coração deles. Queridos, Paulo queria que o Jesus encarnado fosse enxergado na vida cristã das pessoas. Paulo queria que a igreja refletisse o caráter de Jesus. Sabe que esse também é o desejo de Deus para a sua igreja hoje. Que você e eu reflitamos o caráter do nosso Mestre. Sigamos as suas pegadas, trilhemos pelos seus caminhos e assim, juntamente com Ele, temos a alegria de um dia viver para todo sempre. Queridos, o apóstolo Paulo, ele ora e é uma súplica pela plenitude de Deus. Mais do que nunca, irmãos, nós precisamos ser preenchidos, plenos pelo poder de Deus. Isso não quer dizer que seremos impecáveis, não, mas quer dizer que teremos discernimento e força dada por Deus para superar as provas, as dificuldades e sermos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Sabe, o desejo nobre de Paulo é que Jesus habite no coração da igreja, é que Jesus habite no coração de cada um dos crentes, e esse é o meu desejo para você também nesse dia, que o Senhor habite no seu coração através da obra linda e maravilhosa do Espírito Santo na sua vida. É esse também o seu desejo? Espero que sim. Vamos orar? Obrigado, bom Pai, por estudarmos rapidamente a lição da Escola Sabatina. Te agradecemos por se revelar poderosamente a cada um de nós. Que oração linda essa do apóstolo Paulo. Nos ajuda a ter uma vida de oração, a sermos exemplo em relacionamento e comunhão com o Senhor. E assim, Pai, vivermos em plenitude com o Espírito habitando e trabalhando em nós com o seu poder. E muito em breve, quando o Senhor voltar, estejamos preparados, prontos para a vida eterna ao teu lado. É a nossa oração, para que a tua bênção nos acompanhe nesse dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado por sua presença. Deus te abençoe.